Abra ela no livro de Romanos, capítulo 1. Nós vamos ler alguns versículos. Se você não trouxe a sua Bíblia, nós vamos projetar aqui para você no telão. O tema dessa mensagem é a beleza do Evangelho, Cristo. A beleza do Evangelho, Cristo. E nós vamos ler alguns versículos em Romanos 1. Romanos capítulo 1. Do verso 1 ao verso 4, na versão Almeida, por favor. Nova Almeida atualizada. Essa é a ARA. Tem a NAA. Se não tiver a Nova Almeida atualizada, coloca a ARA para mim mesmo. Ela serve. Obrigado, essa aqui mesmo. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que ele, no passado, prometeu por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Este Evangelho diz respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Sábado passado eu pedi um ministro e ele falou sobre o Evangelho, sobre o que é o Evangelho. E essa mensagem vai ser parecida com o sábado passado, porém com uma pequena diferença. Hoje eu não quero te falar o que é o Evangelho, mas o que é a beleza do Evangelho. Qual a beleza do Evangelho? E eu não sei o que você imagina, o que seja a beleza do Evangelho, mas quando Paulo ele está escrevendo à igreja de Roma, e aqui são irmãos judeus e gentios, Paulo, ele fala que a beleza do Evangelho é o Filho de Deus, é Jesus Cristo. Paulo, ele não está falando que a beleza do Evangelho é ele mesmo como apóstolo chamado pelo Senhor. Paulo, ele não está falando que é Pedro, João ou qualquer outra coisa. Mas Paulo, ele nos ensina que a beleza do Evangelho de Deus é o próprio Cristo. Amém? Atos 3, 22 ao 24. É o quinto livro no Novo Testamento, depois de João. Atos 3, versos 22 a 24. Agora a gente vai ler na versão NVI mesmo. Atos 3, 22 a 24, fala assim: Pois disse Moisés, o Senhor Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ouçam-no em tudo o que ele lhes disse. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do seu povo. De fato, todos os profetas, de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram estes dias. Pedro, em seu sermão em Atos 3, ele está falando que todos os profetas, começando em Samuel até João Batista, aquele que preparou o caminho para o Senhor, todos, de alguma forma, profetizaram sobre o Cristo, a beleza do Evangelho. Isso não significa que Samuel tenha sido o primeiro profeta. Esses versículos falam que Moisés também foi profeta. Nós estamos no plano de leitura bíblica e lendo Gênesis,
nós também entendemos que Abraão também foi um profeta. E não apenas Samuel, mas também Moisés e Abraão apontaram para a beleza desse evangelho. Mas Pedro ele fala de Samuel porque é considerado o primeiro profeta em Israel. Em que sentido? Samuel ele foi o primeiro profeta a ungir o primeiro rei em Israel, Saul. Então, pela sua importância, pela sua relevância bíblica, a tradição fala que Samuel ele foi o primeiro profeta a profetizar sobre o Senhor. Mas não significa que nas Escrituras ele tenha sido o primeiro a aparecer. Amém? Deu para entender? Glória a Deus. Efésios 2:20. Pode deixar na NVI mesmo, quando for para mudar, eu aviso. Efésios 2:20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Apenas o versículo 20. Todos os profetas, começando em Samuel, até João Batista, falaram da beleza desse evangelho. E Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, ele vai falar que não só isso, mas Cristo Jesus, a beleza do evangelho, ele não é somente o fundamento dos profetas, mas também dos apóstolos. Então, quando a igreja do Senhor ela começa em Atos 2, a igreja dos primeiros dias, com todos os seus apóstolos, essa igreja, as nossas vidas, são edificadas sobre a beleza do Filho de Deus. Amém? E eu não sei se você sabe o que é uma pedra angular. Ela não é apenas uma pedra importante em uma construção. Ela é muito mais do que isso. E eu queria ler para vocês a definição de uma pedra angular. Uma pedra fundamental assentada no canto de um edifício, a partir da qual todas as outras são alinhadas e a construção se desenvolve, dando suporte e fixando as paredes em ângulo reto. O Senhor Jesus, ele não aparece nas Escrituras como alguém muito importante. A beleza do Evangelho, ela não surge apenas no Novo Testamento. A palavra nos ensina que, de Gênesis a Apocalipse, de Samuel a João Batista, o fundamento dos apóstolos e dos profetas é o próprio Cristo. E a partir desse fundamento que é o Senhor, que é essa beleza do Evangelho, a igreja ela é fundamentada. E todas as outras coisas são construídas a partir disso. E se o Senhor, ele não for o fundamento, se a beleza do Evangelho não for o Filho de Deus, todas as outras coisas que forem construídas, elas não serão sustentadas. Jesus é o único capaz e digno de nos fascinar todos os dias. Amém? Apocalipse 19:10. Coloca agora para mim a versão Nova Almeida atualizada. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse 19:10. Último livro da Bíblia, Apocalipse 19:10. Volta um versículo, vamos ler o 9 e o 10. Então o anjo me disse: escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me diante dos seus pés para adorá-lo. O anjo, porém, me disse: não faça isso. Sou um servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos que guardam o testemunho de Jesus. Adore a Deus,
pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Talvez você já tenha ouvido isso em algum lugar, em alguma canção, que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E talvez você tenha se perguntado o que isso significa. João, em Apocalipse, ele está dizendo que a essência da profecia, aquilo que é profetizado nas Escrituras Sagradas, precisam apontar para Cristo. Então, toda profecia bíblica, toda profecia que vem do Senhor, ela precisa apontar para Ele mesmo. E essa é a beleza do Evangelho, das Escrituras. A essência da profecia apontando para o Senhor. Amém? Portanto, a beleza do Evangelho não começa no Novo Testamento. Ele já existia no Antigo. Gênesis 3, versículo 15. O Senhor, Ele libera uma palavra, que é o próprio Deus. E talvez a gente tenha uma ideia de que quando falamos de Evangelho, dessa beleza, pensamos que isso tenha começado nos nossos dias, isso tenha começado a partir de Pedro, Paulo e todos os outros apóstolos que trazem a doutrina cristã, o fundamento da nossa fé. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, em Gênesis, no início, quando ainda o Novo Testamento ainda não tinha sido escrito, quando Samuel e todos os outros profetas ainda não tinham falado dessa beleza, nós encontramos a primeira profecia. E vamos ler Gênesis 3,15, versão NVI mesmo. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela, que ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui após queda, o homem já tinha pecado. Deus está liberando uma maldição sobre Satanás, sobre Adão e Eva. E Deus ele libera uma profecia, essa é a primeira, apontando para essa beleza. Deus ele fala assim, vai chegar um momento que Satanás, de alguma forma, vai ferir o pé do Filho de Deus. E aqui fala da crucificação. Mas a profecia também fala que o Senhor, com os seus pés, esmagaria a sua cabeça. Então, a primeira profecia, a primeira menção apontando para essa beleza, não é feita por um profeta levantado pelo Senhor. Ela começa sendo profetizada pelo próprio Deus. Toda profecia bíblica, a beleza desse evangelho, ela começa no Senhor. E no final de todas as coisas, ela também precisa terminar no Filho de Deus. Amém? Deixa eu tomar água que eu estou com sede. Eu não sei se já aconteceu algum imprevisto na sua vida. Se você indo para o serviço furou o pneu da bicicleta, da moto, ou se o cartão de crédito ele passou do orçamento e você se apertou financeiramente. Eu não sei se você já planejou, traçou uma meta e de alguma forma você foi frustrado por causa das circunstâncias. Isso acontece e vai acontecer porque nós não somos donos do tempo. Nós somos seres humanos vivendo uma vida limitada, cheio de falhas. Então, em algum momento, esse tipo de coisa vai acontecer. Mas quando nós olhamos para a beleza do Filho de Deus, para a beleza desse Evangelho, será se as coisas acontecem de forma aleatória? Será se Deus ele é pego de surpresa? Apocalipse 13, 8. Abra sua Bíblia, por favor. Vamos interagir. Apocalipse
capítulo 13, verso 8. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Tem uma versão que fala antes da versão do mundo, não precisa procurar. No Éden, Eva come do fruto que o Senhor disse que não era para comer. Depois ela dá ao seu esposo, e a partir desse momento o pecado entra no coração da humanidade, e por isso o Senhor vem e derrama o seu sangue. Mas quando nós lemos Apocalipse 13, no versículo 8, especificamente o final do versículo, nós entendemos que o Filho de Deus já tinha sido morto, já tinha sido entregue como sacrifício, antes da fundação do mundo. Então, quando o pecado entra na humanidade, Deus ele não é pego de surpresa. Deus, agora eu preciso que alguém morra. Agora vamos começar o evangelho. Deus ele não tem plano B. O pecado ele não pode anular a beleza desse evangelho que é o Filho de Deus. Então, mesmo quando o pecado entra na humanidade, esse Cordeiro, a beleza desse evangelho já existia. Amém? E eu estava pensando no culto de hoje, como que a gente chega nesse lugar? Eu não falo da marca do seu tênis, se você veio a pé, de moto, de carro, mas como o nosso coração ele chega nesse lugar. Quando nós sabemos que a haja vai acontecer, qual a expectativa do nosso coração? Será se nós estamos nesse lugar apenas porque não tinha nada melhor para fazer? Ou porque alguma outra coisa nesse lugar que não seja o Senhor te chama a atenção? Porque a centralidade do culto não pode ser outra coisa que não seja essa beleza de Cristo. Sabe, a gente tem um louvor legal, os meninos são bons tecnicamente, flui, mas sabe, a gente não vem para esse lugar para ouvir uma boa música. A gente tem uma boa mídia, graças a Deus, mas a gente não vem para cá para depois ver a nossa foto lá chorando, adorando no feed do Instagram. Todas essas coisas são necessárias e são ferramentas, mas isso não precisa e não deve ser o centro do culto. Não é essa beleza que deve nos fascinar para vir a esse lugar, porque qualquer outra coisa que seja a motivação e o fundamento do nosso coração, que não seja a beleza do Filho de Deus, nós podemos vir para esse lugar por algumas semanas, por alguns meses, liderar por um tempo, mas uma hora vai ficar cansativo, uma hora vai ficar pesado, uma hora vai perder a graça, porque nenhuma coisa que aconteça nesse lugar, que não seja o Senhor, é capaz de nos fascinar, até que Ele venha. Amém? E quando nós olhamos para a eternidade, para o céu, nós percebemos que o Senhor, Ele é o centro. Jesus, Ele não deve ser apenas o centro do culto aqui na terra. Quando nós lemos as Escrituras, especialmente Apocalipse, nós entendemos que a centralidade do céu, a adoração que é liberada naquele lugar, aponta para o Cordeiro que está sentado no trono. E muitas vezes nós estamos nesse lugar e nós passamos 40 minutos ouvindo uma palavra, meia hora, quando é muito, adorando ao Senhor. Mas a palavra fala de uma adoração no céu, que é incessante. E aqui eu entendo que os anjos, eles não estão em uma escala. Sabe, Deus não vai chamar a atenção dos anjos se eles não adorarem o Senhor. Sabe, as pessoas que estão naquele lugar, tanto os anjos como os anciãos,
eles não foram por aquele lugar por falta de opção. Sabe, eles não estão naquele lugar porque eles foram jogados lá. Eles estão lá porque em vida eram apaixonados pelo Filho de Deus, por essa beleza do Evangelho que é o Senhor. E pós-morte, no céu, na eternidade, o Senhor assentado em seu trono, continua liberando beleza, fascínio, que é capaz de fazer com que uma adoração no céu, ela não pare por um minuto sequer. E é difícil a gente imaginar uma adoração que não para. E não é errado daqui a pouco nós encerrarmos esse culto, irmos para a nossa casa, ou assistirmos uma série, ou sair para lanchar depois. Isso não vai nos tornar menos espirituais. Mas nós precisamos entender que a beleza do Evangelho não pode ser outra coisa que não seja o Senhor. Amém? Você já parou para pensar por que alguém casa? Você que está noivo, que já casou. Por que alguém casa? Eu estava pensando nisso. Será se alguém casa porque quando está solteiro em casa tem só um ventilador e a cidade está muito quente, a pessoa pensa assim, quando eu casar, eu vou ter uma central no meu quarto, então eu vou casar logo. Ou será se você quer casar com a pessoa amada apenas porque o sobrenome da pessoa amada é bonito? Apenas porque você quer o sobrenome dela no seu nome. E isso te fascina. Qual a intenção do nosso coração ao casarmos? Ao decidirmos dividir a nossa vida com alguém? Eu não imagino que alguém case apenas para ter uma central de ar. Apesar de que Imperatriz hoje não é luxo, é necessidade. Eu não consigo imaginar qualquer outra motivação que alguém tenha ao casar que não seja a pessoa, que não seja a beleza da pessoa que te fascina, que te leva a trabalhar, a renunciar para que você possa estar com a pessoa que você tanto ama. Então, apesar de que a centralidade em um casamento cristão é o Senhor, nós entendemos que a motivação não deve ser outra coisa que não seja o amor. Você não casa com alguém apenas por interesse financeiro. A gente sabe que acontece muito, mas não é o nosso caso. Mas se nós casarmos, eu imagino, não sou casado, com qualquer outra motivação que não seja estar do lado da pessoa que nós amamos, uma hora o casamento ele vai cair na rotina. Eu imagino que uma hora vai ser pesado você estar amando a pessoa com quem você casou, ou lavar uma louça, ou varrer uma casa, não sei. Tudo isso vai ser um peso. Porque o fundamento com o qual você está edificando o seu relacionamento não é capaz de ser algo duradouro, de ser algo que traga leveza para a sua vida. Amém? Quero compartilhar com vocês 3 verdades sobre a beleza desse Evangelho. Cristo é a beleza do Evangelho, pois não existe nada que gere mais fascínio que sua presença. João 12, versos 3 a 5, 7 e 8. João 12, quarto livro do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João. Vá para o verso 3, nós vamos ler do 3 ao 5, 7 e 8, na versão NVI. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. 5. Porque este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres. Aqui está falando de Judas Iscariotes, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que era colocado. Respondeu Jesus: deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. A motivação de Judas nesse texto, ela é nobre. Judas, ele pensa, nós poderíamos pegar esse dinheiro, vender e ajudar os pobres. Só que a palavra fala que Judas fala isso não por se importar com os pobres, mas porque era ladrão. 300 denários
era o salário de um ano. Não era de um dia, de uma semana, mas de um ano. Era um perfume muito bom. E Maria, ele derrama todo esse perfume aos pés do Senhor, enxuga com os seus cabelos. Eu não sei se você já parou para pensar, mas o segundo maior mandamento é amar o nosso próximo como a si mesmo. Jesus resume a lei em amar a Ele e amar o próximo. Paulo resume a lei em um só: ame o seu próximo como a si mesmo. Só que Jesus, ele fala: olha, os pobres sempre estarão com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Jesus está falando da presença física, antes da crucificação. Nós precisamos ser uma igreja que estende a mão. Nós precisamos ser uma igreja que se movimenta em ação social, em ajudar o pobre, a viúva, o necessitado. Mas existe uma causa maior. A centralidade do Evangelho, eu sei que isso aqui pode soar estranho e confundir a cabeça de algumas pessoas, mas não é o próximo e não é a ação social. A centralidade, a beleza do Evangelho é o Filho de Deus no centro. O Senhor, Ele é digno, Ele é muito mais valioso do que qualquer perfume que seja vendido, que sirva como doação aos pobres. O ajudar o próximo precisa ser uma consequência, mas a beleza desse Evangelho não é o estender a mão, mas é o Senhor. Amém? Abraão era um homem muito rico. Gênesis 13, do 5 ao 7, a gente não vai ler. Mas fala que Abraão era tão rico que a terra onde ele morava não era capaz de suportar ele e o seu sobrinho Ló. Eles tiveram que se separar. Abraão era um homem que tinha muitas riquezas, muitas posses. Se Abraão vivesse nos nossos dias, ele escolheria qualquer bairro Imperatriz para morar, teria o carro que ele quisesse. Era um homem bem-sucedido financeiramente. E Deus, ele entrega uma promessa a Abraão de um filho, e através desse filho todas as nações da terra seriam abençoadas. Eu estou falando de Isaac. Na sua velhice, sua esposa sendo estéril, o Senhor entrega um filho a Abraão. E eu te pergunto, o que era a centralidade do coração de Abraão? O que é que o fascinava? Seriam as riquezas? Seriam o seu amado filho que ele teve na velhice? O amor ao dinheiro se tornou algo tão sério que o próprio Deus o chama de Senhor. Muito se fala sobre ganhar dinheiro, sobre qualidade de vida, sobre ter uma aposentadoria. Muito do nosso tempo é gasto, da nossa saúde, correndo atrás de dinheiro. E isso é tão sério que a única coisa que o Senhor, Ele chama de Senhor, na sua palavra, além dele mesmo, é o dinheiro. E isso é tão sutil. 1 Timóteo 6,10. Vamos ler. Coloca na versão Nova Almeida atualizada, por favor. 1 Timóteo 6,10. Obrigado. A versão Almeida, por favor. Nova Almeida atualizada. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele está falando que em alguns momentos, alguns irmãos, não são pessoas do mundo, mas alguns irmãos, tendo que escolher entre a beleza do Evangelho, que é o Senhor, e entre ser muito rico, ganhar muita grana, preferiram serem bem-sucedidos nessa terra do que a eternidade com o Filho de Deus.
E quando a gente olha para a vida de Abraão, a gente percebe que era um homem muito rico. Foi um pai improvável. E Hebreus 11, coloca para a gente, NVI agora, 17 ao 19. Hebreus 11. Hebreus 11. Volta só um pouco e coloca no verso 9, por favor. Depois a gente vai para o 17. Obrigado. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia. Aqui está falando de Abraão. Habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Abraão, sendo um homem muito rico, olhando para a beleza do Filho de Deus, preferiu viver uma vida habitando em tendas, podendo ter muito mais. Hebreus 11, 17 e 19 agora, por favor. 17 a 19. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar o único filho, do qual havia sido dito, a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recebeu de volta. Abraão, sendo um homem muito rico, e se Abraão vivesse nos nossos dias, era um homem muito poderoso, tendo seu filho na velhice. Eu imagino que Abraão amava muito seu filho, mas quando Deus compartilha do evangelho a Abraão, e a palavra fala que Abraão viu esse dia, sabe, o Senhor Jesus. Abraão, ele olha para o seu filho amado, Abraão olha para toda a sua riqueza, ele fala assim: Senhor, isso o Senhor me deu, eu sou grato, mas eu sei que existe uma beleza superior, e eu prefiro habitar em tendas, eu prefiro entregar o meu filho ao Senhor, crendo que o Senhor pode o ressuscitar dos mortos. Mas mesmo que isso não aconteça, existe uma beleza. Existe uma beleza. Existe uma beleza. Em Cristo encontramos não só uma parte dessa beleza, mas toda a beleza do Evangelho, e essa é a segunda verdade. Hebreus, vamos para o capítulo 1. Hebreus, capítulo 1. Você pode ir para Apocalipse e ir voltando. Fica depois de Tessalonicenses, Timóteo, Tito. Hebreus 1. Hebreus 1, versos 3 e 4. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, à direita de Deus, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Quando nós olhamos para a vida de Abraão, nós entendemos que um dia todas essas riquezas iriam passar, que Isaque um dia iria morrer, e isso de fato aconteceu. E sabe, quando Abraão chegasse na eternidade, nada disso faria sentido, nada disso seria capaz de o fascinar por toda a eternidade. E o Senhor Jesus, ele não é apenas uma parte da beleza desse evangelho, mas ele não possui toda a beleza do evangelho, ele é toda a beleza do evangelho. Nós buscamos uma vida parecida com Jesus, e quando nós olhamos para a vida do Senhor, nós percebemos que ele não é apenas parecido
com Deus Pai, mas quando nós olhamos para Jesus, nós encontramos a expressão exata do ser de Deus. Quando nós olhamos para o Filho de Deus, nós encontramos toda a beleza de Deus Pai. Amém? João 14,6. Eu sei que você sabe o que está escrito, não precisa a gente ler. Jesus, ele fala que ele é a verdade, ele é a vida e ele também é o caminho. Jesus, ele não conhece o caminho. Jesus, ele não é alguém que pega na nossa mão e nos faz trilhar por esse caminho. Jesus é o próprio caminho. Então não existe outro caminho que nos leve à beleza do Evangelho que não seja Cristo. Sabe, não existe atalho. Nenhuma outra coisa seria capaz de fazer com que Abraão, com que Moisés, com que todos os homens de Deus, os mártires, fossem fascinados como foram, se não fosse o Filho de Deus. Eu não sei se você já leu sobre a história dos mártires, sobre como esses homens de Deus morreram, mas é desumano, insano, é algo terrível, sabe, você ser queimado em uma fogueira. É algo terrível você ser crucificado em uma época onde o pior tipo de morte era a crucificação. E eram homens que morreram de forma leve. Eram homens que fariam isso novamente. Eram homens que, em alguns casos, cantavam. Existia uma alegria no rosto. Eu imagine o bug dos soldados, das pessoas que matavam os mártires. O que está acontecendo aqui? Como esse homem, perto de morrer, de ser queimado em uma fogueira, de ser crucificado de cabeça para baixo, como Pedro, é capaz de estar em um estado onde ele deveria estar implorando para não morrer. E eu não consigo imaginar alguém falando para Pedro assim: Pedro, você vai ser um líder no início da igreja muito importante, o maior líder da igreja primitiva, só que no final da sua vida, você vai ser crucificado de cabeça para baixo. Eu não imagino alguém chegando em Paulo e falando assim: olha, Paulo, você vai ser um grande apóstolo, o maior autor do Novo Testamento, mas no final da sua vida vão te perseguir e vão te matar por causa da beleza do Evangelho. Por causa da beleza do Evangelho não, por causa das ofertas no ministério. Olha, você vai receber muitas ofertas e isso precisa ser suficiente para que a sua vida seja entregue como martírio. Eu não imagino Pedro sendo crucificado de cabeça para baixo por causa de um cargo na igreja. Eu não imagino Paulo entregando a sua vida como devoção ao Senhor por causa das ofertas que ele recebia durante o ministério em vida. É só a gente parar para pensar um pouco que nenhuma outra coisa que não fosse a beleza desse evangelho seria capaz de fazer com que esses homens morressem de maneira tão terrível, mas entendendo que a morte não era o fim, mas o início de uma eternidade com o Senhor. Amém? Essa é uma beleza sem começo e fim, e só é a beleza do Evangelho se apontar para o Filho de Deus. Essa é a terceira verdade que eu quero compartilhar com vocês e encerrar essa mensagem. Essa é uma beleza sem começo e fim, e só é a beleza do Evangelho se apontar para o Filho de Deus. Esses dias a gente estava em uma live no Instagram da Aja, inclusive toda segunda, 7 da manhã, tem sido um tempo precioso, acorde mais cedo, vale a pena. E a gente estava compartilhando uma palavra, João 17,3 fala que a vida eterna é conhecer a Jesus. E o Eupídio, ele falou algo muito interessante, que o verbo que aparece nesse versículo de ligação não é no passado ou no futuro, mas é no tempo presente.
Então não é a vida eterna foi ou a vida eterna será. João fala que a vida eterna é conhecer a Jesus. A beleza do Evangelho é o Filho de Deus e é presente. Então, assim como nós compartilhamos na live, sabe, a gente não vai chegar no céu e começar a orar e começar a mergulhar nas Escrituras, sabe, nós não vamos chegar na eternidade e começarmos a nos tornarmos verdadeiros adoradores, como João 4 fala. Sabe, o céu, eu entendo que é esse lugar de continuidade, mas apesar de ser um lugar de continuidade, a vida eterna, que é conhecer o Senhor, não tem um começo e também não tem um fim, apesar de que ela começa quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Apocalipse capítulo 5, versos 11 a 13. Projeta aqui para a gente, por favor. Apocalipse capítulo 11, versos 11 a 13. Depois disso, recebi uma vara de medir e me foi dito: vai e tire as medidas do templo de Deus e do altar e conte o número de adoradores. Apocalipse 5:11. 5:11. 5:11. Obrigado. Então olhei novamente e ouvi as vozes de milhares e milhões de anjos ao redor do trono, e também dos seres vivos e dos anciãos. Cantavam com forte voz: digno é o Cordeiro que foi sacrificado de receber poder e riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas no céu, na terra, debaixo da terra e no mar cantarem: louvor e honra, glória e poder pertencem àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro para todo o sempre. Sábado passado eu pedi ministrou, hoje sou eu, amanhã pode ser a Carol, pode ser a Débora. Já tivemos Fábio e Lidiane liderando a Aliança Jovem, hoje eu pedi Carol, amanhã pode ser um outro casal. Hoje nós congregamos aqui na Adonai, amanhã nós podemos estar em uma outra congregação, na Ágape, na Kadosh, não sei. Algumas coisas, elas podem mudar e elas vão mudar, mas essa beleza, ela não tem um prazo de validade. Quando os nossos dias chegarem ao fim e nós estivermos na eternidade com o Senhor, e acontecer esse casamento da noiva com o noivo, que é a igreja, que somos nós, sabe, toda a atenção, no céu, na terra e debaixo da terra, até mesmo aqueles que em vida não acreditaram na existência do Senhor, e aqui não é uma crítica, eu respeito, se alguém não acredita em Deus, está tudo certo, mas aqueles que em vida não acreditaram na existência do Senhor, até mesmo os demônios, que enquanto puderam, se opuseram ao Filho de Deus, sabe, um dia todo joelho se dobrará, apenas o nome ele vai permanecer, e toda a atenção pelos séculos dos séculos vai estar voltada para o Filho de Deus, porque nós não devemos fundamentar a nossa vida sobre qualquer outra coisa que não seja essa beleza, porque se nós fizermos isso, em algum momento nós seremos frustrados, e nenhuma outra coisa tem fascínio, beleza, poder, majestade, eternidade, para que prenda a nossa atenção, para que a nossa vida seja derramada como devoção, por toda a eternidade. Um dia, as coisas voltarão a ser como sempre eram. Deus assentado em seu trono, soberano, governando sobre todos, e apenas um recebendo toda a adoração. A beleza do Evangelho nunca apontará para outra coisa que não seja o Filho de Deus. Eu quero encerrar essa mensagem e eu queria ler alguns versículos com vocês. Filipenses 3, versículos 5
a 9. Versão NVT, por favor. Obrigado. Fui circuncidado com 8 dias de vida, sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu, era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Era tão zeloso que perseguia a igreja, e quanto à justiça, cumpria a lei com todo rigor. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo. Tem versão que usa a palavra esteco, cocô, a fim de poder ganhar a Cristo. Só até o 8. Paulo, ele foi um homem muito influente. Era alguém muito importante. Paulo, ele não era alguém que fazia parte do mundo e depois de um tempo foi alcançado. Sabe, Paulo, ele fazia parte do povo de Deus, da linhagem que o Cristo veio. Paulo, quando falava das Escrituras, era alguém irrepreensível, sabe? Ele conhecia a palavra profundamente. Era alguém que a gente podia olhar para a sua vida e a gente não encontraria nenhum defeito. Quanto ao zelo, e aqui ele errou porque perseguiu a igreja do Senhor, mas até nisso era alguém intenso. Era alguém que fazia com todo o seu coração. E quando no caminho para Damasco ele é encontrado pelo Senhor, Paulo ele descobre uma beleza que é capaz de fascinar e tornar todas as outras coisas insignificantes, ao ponto de ele comparar o conhecimento do Filho de Deus, mais inestimável, mais precioso e valioso do que todas as outras coisas. E talvez a gente leia esse texto e pense assim, Paulo considerava o conhecimento do Filho de Deus mais valioso do que o pecado da mentira. Paulo ele considerava o conhecimento do Filho de Deus mais valioso do que o amor ao dinheiro. Paulo ele não está falando de pecado. Paulo ele está falando assim, olha, falando de maneira humana, falando como alguém que poderia se gabar. Eu tenho todos os motivos possíveis para falar, eu sou o cara. Mas depois que eu olhei para o Filho de Deus, depois que cego perseguindo a igreja do Senhor, ele me encontrou. Eu encontrei uma beleza. E agora todas essas outras coisas que eu considerava valiosas, elas perderam o seu valor. Porque quando nós colocamos todas as outras coisas perto da beleza do Evangelho, elas se tornam insignificantes. A vida de Paulo apontava para a beleza do verdadeiro Evangelho, Cristo Jesus. Amém? Isso é suficiente. Isso é suficiente. Não existe uma mensagem que poderia ser maior, não poderia ser outro fundamento nessa noite. Sabe, não existe nada mais, nada além, nada mais precioso, nada mais valioso. Jesus, ele tem toda a beleza. Existe contentamento na presença de Deus, na beleza desse Evangelho. Amém? Se coloque de pé no seu lugar.